Christian, eu acho que está no mundo. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos aqui ao primeiro webinar CertDocs. O primeiro webinar CertDocs, ele vai ser uma série de eventos que a gente vai estar veiculando para vocês sobre a temática, né, as temáticas da transformação digital das operações de créditos com garantias. Meu nome é Christian Ribas, eu sou o CEO aqui da CertDocs e a gente vai desenvolver aqui o tema com os nossos convidados que já vou apresentá-los, tá? O nosso tema hoje é sobre a transformação digital das operações com crédito imobiliário, tá? A gente vai falar hoje sobre essa transformação digital, qual o estágio que a gente está alcançando numa situação pós-pandemia, né? E a gente juntou aqui alguns dos maiores especialistas no mercado, aqui no assunto, né? E não só da visão de quem fornece, né, ou de quem presta serviços para a indústria, né, mas também na visão de quem consome aqui, né? Então, vai ser uma experiência bem legal aqui, dividir com vocês toda essa experiência, essa bagagem aqui dos palestrantes, tá? Bom, quanto ao tema e quanto ao momento, né, de transformação digital, a gente é meio clichê a gente falar de aceleração pós-pandemia e esse tipo de coisa, porque essa avalanche já passou e já se consolidou, né? O momento que a gente vive hoje é um momento de uma aceleração vertiginosa, exponencial, de disrupção na indústria financeira, né? A maior que a gente viu na história, né? Todos os processos de negócio e os modelos, né, de negócio que, por consequência, são sustentados por esses processos, eles estão em franca transformação, né? Numa transformação muito rápida. Então, prova disto... Muta o YouTube, está dando retorno. Muta o YouTube, está dando retorno. Então, a prova disso os assuntos, os temas que a gente vai trazer e os nossos palestrantes, né? Então, eu vou aqui apresentar para vocês, começando aqui pelo Luiz Henrique Moraes, né? O Luiz Henrique Moraes é diretor executivo da Wimo, né, um FDIC imobiliário. O Luiz é um executivo de mercado com uma experiência muito grande, né? Vem lá da Caixa Econômica Federal e é um dos maiores especialistas nesse assunto, em crédito imobiliário. Obrigado pela tua presença, Luiz. Fala um alô para a gente aqui. Boa tarde, pessoal. Uma satisfação estar com todos aqui. Acho que falando um pouquinho, né, dos nossos desafios e do que a gente está enxergando para o futuro nessa transformação aí do crédito imobiliário com garantia. É uma satisfação, uma honra muito grande estar junto com todos vocês aí nesse momento hoje. É uma honra para a gente, Luiz. Você é um dos que puxa muito aqui a gente aqui na CertDocs e a operação da Luiz é exemplo no mercado aqui, né? Então a gente vai falar um pouco mais aqui dos aprendizados, né? Vou chamar também aqui mais um dos palestrantes parceiro aqui da CertDocs, o Gabriel Pereira Sérgio. Ele é o head de vendas na Docket, né? A Docket é uma das empresas de automação que é parceira da CertDocs para beneficiar essa esteira. A Docket é um shopping de documento eletrônico, né? Dá um salve aqui para a gente aqui, Gabriel, por favor. Fala um alô para o nosso público. Obrigado pela tua presença. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite, Cris. Uma honra estar aqui também, né, com grandes nomes aí dentro da transformação digital. E queria agradecer a todo mundo também que está participando, né? Acho que é uma honra para a gente aqui também conseguir compartilhar um pouquinho aí do que a gente tem feito aí para tentar desburocratizar, né, todo esse processo e melhorar a esteira como um todo. Boa tarde, pessoal. Excelente. Muito obrigado, Gabriel. De novo aí, parceiraço, cara. Vamos nessa. Charles, nosso outro palestrante, né, o último palestrante aqui é o Charles Brasil. O Charles é o head de vendas lá da Cine Online da Solute, certificadora, né? A Solute certificadora é a maior autoridade certificadora do Brasil hoje em quantidade de
certificados emitidos, né? A Assine Online é o braço de assinatura eletrônica da Solute. Faz um alô aqui para a gente, Charles. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Christian. É um prazer participar com vocês aqui. Me coloco à disposição. Tenho certeza que tem muita informação importante para essa transformação desse processo. Nossa intenção é auxiliar e facilitar o máximo possível. Vamos juntos. Obrigado pela parceria, Charles. É isso aí. Muito obrigado pela tua presença. Bom, pessoal, então a gente vai dar sequência aqui, né? Antes de a gente mudar aqui para o próximo quadro, eu vou passar aqui algumas informações, né? No desenrolar aqui dos 3 blocos que a gente vai fazer, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, fica à vontade para anotar, né? Depois do 3º bloco, a gente vai abrir uma sessão para perguntas e respostas, tá? Então, fiquem tranquilos. E se, por acaso, a gente não tiver tempo, vocês podem mandar as perguntas nos stories nosso lá no Instagram, tá? Que a gente vai responder eles por lá também, caso alguma pergunta não fique respondida aqui, tá bom? Um outro recado que eu vou dar é que a gente tem uma surpresa para quem está prestigiando a gente aqui no nosso webinar, né? No final aqui do nosso webinar, quem ficar aqui prestigiando, né? Além de poder ver o vídeo, né, e o webinar no YouTube, que vai estar publicado, vai ter uma surpresa aqui legal, né? Vai ter mais um insumo aqui concreto aqui dos assuntos que a gente está discutindo, dos aprendizados, né, e das informações que a gente vai trazer aqui para vocês, tá? E dividir com vocês. Então é isso aí, pessoal, vamos começar. O primeiro tema que a gente... São 3 temas, né, na verdade, os temas da mesa redonda, né? A gente vai partir para o primeiro. Os 3 são... primeiro tema, os tipos de crédito com garantias imobiliárias, né, que a gente vai ter o Luiz como especialista falando para a gente. O segundo tema vão ser as certidões digitais e os processos das assinaturas eletrônicas, que é fundamental para uma boa entrada da esteira, né, e a gente normalizar essa entrada da esteira. E, por último, né, dado as questões de dificuldade, o contexto dos produtos e os insumos que são estruturantes, a gente vai falar sobre o desafio da transformação digital dos processos de Home Equity, que é o produto que a Wiz explora, né, que a Wiz operacionaliza, e lá a gente vai falar dos desafios também de assinatura, registro, e como essas entidades, né, que fazem a escrituração, registro, gravame, elas entram nesse jogo de forma eletrônica, tá? Então, tô passando aqui para o nosso primeiro tema, tá? Então, o nosso bloco 1, a gente vai iniciar falando aqui agora dos tipos de crédito com garantias imobiliárias, tá? Então, vocês estão vendo aqui na tela, né? Então, esse aqui é um fluxo esquemático aqui linear. Aqui da esquerda para a direita, nós temos aqui cada bloquinho desse, né? Um passo, um macro passo, um macro processo que faz parte tipicamente de uma esteira de operação com garantia imobiliária, né? Toda vez que a gente vai falar de dar um crédito e de fazer uma formalização de um processo que, por si só, ele é complexo e completo, né? Ele tem, pela própria segurança jurídica e natureza dos volumes financeiros que são transacionados nessas operações, esse negócio jurídico ele tem uma série de requisitos legais e é revestido de uma série de salvaguardas e detalhes operacionais que têm que ser transpostas para o mundo eletrônico, né? Cada caixinha dessa é um macro passo, é um macro processo fundamental nessa esteira, né? E a gente vai pontuar alguns aqui na perspectiva aqui da nossa temática, da nossa dinâmica. O primeiro deles, e que sempre é o que mais beneficia ali a entrada da esteira, ali quanto à questão da intercorrência de ter que ficar pedindo documentação para o cliente, né, para as partes que estão fazendo a operação, é a análise da garantia, né? E a análise da garantia, ela tem a ver com a emissão e com a análise das informações que não são estruturadas das certidões, né? Das certidões que recaem sobre o bem e recaem sobre as pessoas. Como a gente sabe, essas informações elas não são padronizadas, né? Muitas vezes elas não vêm em forma de dados estruturados, né? Então, ela é o primeiro passo aqui do desafio, né? E quando ele é bem completado, quando ele é bem performado nesse passo, né? Com todas as dificuldades inerentes aqui que a gente está trazendo,
ele é um aspecto muito fundamental ali para o sucesso do resto da esteira e de a gente ter um pouco ponto de atrito com o cliente que está fazendo a operação, né? O segundo passo aqui, olhando a perspectiva documental, né? Então, você faz uma análise e uma avaliação das garantias. É por óbvio que aqui a gente não está entrando na análise ou no crivo do crédito, né? Na análise do risco de crédito, se vai conceder o crédito ou não, porque este processo ele é específico da instituição financeira, né? Então, ele é estratégico para cada instituição financeira, então isso fica a cargo da esteira das instituições financeiras ou do concedente, do financiador do crédito, para fazer a análise. Em sequência, né, garantia ok, análise das certidões, a gente tem que se preocupar com a formalização e com a correta formalização, né? Então, se a gente está falando de uma esteira de crédito imobiliário ou de operações com garantia imobiliárias, a gente está falando de fazer uma formalização no plano digital, necessariamente com uma assinatura eletrônica qualificada, né, que é a acepção normativa, né, que diz respeito e configura a assinatura digital ICP Brasil, o ECPF emitido por uma autoridade certificadora debaixo da cadeia da ICP Brasil. E esse também a gente vai debater melhor, né? O Charles vai explicar melhor um pouco para a gente no decorrer do segundo bloco, o quanto é importante o uso consciente e adequado desse insumo, que é fundamental também aqui para a gente poder fazer a transformação digital e fazer uma operação 100% digital. Tá? Então, andando aqui, né, na perspectiva das macroetapas, nós temos aqui, não menos importante, o processo de assinatura digital do contrato. Para quem acompanha e conhece qual é a base tecnológica que dá aso à questão da segurança jurídica, né, a segurança técnica e jurídica do processo de assinatura por certificado digital, sabe que esse não é um processo trivial, por mais que a gente tenha partido aí depois da pandemia, né, a março de 2021, a gente tinha anualmente 1 milhão de certificados digitais sendo emitidos por ano, né? Em 2020 e 2019, a gente teve ali cerca de 1 milhão de ECPFs emitidos no mercado, e na pandemia a gente teve de 1 milhão e 200, subiu para 5 milhões, então foi uma curva incomensurável, né? A despeito de o mercado todo ter se capacitado, né? Ou seja, cada vez mais é comum você ter um cidadão, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica munida de um certificado digital, o conjunto tecnológico, pela questão da criptografia, né, da segurança técnica e jurídica, ele não é o mais trivial, isso acaba sendo um desafio, né? Fazer o processo também aqui sem ponto de atrito, com o menor requerimento possível de tecnologia na ponta e o menor requerimento possível de conhecimento do processo, né, é chave de sucesso para a gente poder ir fluindo numa esteira limpa, né, sem ponto de atrito com o cliente, né, buscando ali eficiência, diminuição de lead time e tal. Bom, na sequência, né, entra aqui uma das especialidades aqui da CertDocs, né, que é fazer a integração com as entidades oficiais de registro, no caso aqui da WIMO, né, inclusive existe lá a questão da escrituração da CCI numa entidade registradora do Banco Central, e também, casado com isso, o processo de registro extrajudicial, né, os cartórios de registro de imóveis, que é o principal sistema registral e de gravame, né, é o titular do sistema de gravame no nosso arcabouço jurídico, e não há transferência ou trava de domínio ou garantia de alienação fiduciária se a gente não fizer inscrição na matrícula e colocar a entidade registral aí de competência do registro de imóveis para poder fazer o seu processo. E a gente sabe que esse sistema, né, ele vem dos idos lá da colônia, né, Brasil colônia, ele foi concebido para ser distribuído e convencional em papel, né? Ele foi concebido para ser inscrito numa base de temporal de dia para dia, e foi feito para ser inscrito em livro e trabalhar no tempo e naquilo que é possível no processo em papel, né? E a gente sabe que isso não é mais condizente, né? Então, uma das principais preocupações e ações da CertDocs é fazer
em todas as frentes, né, em todos os vetores possíveis que a gente possa atuar em benefício de toda a esteira, é que esse ecossistema ele se capacite tecnologicamente, se integre da melhor forma, que ele possa suplantar a necessidade, né, de transformação digital, de instantaneidade, de melhoria da experiência de uso, né, que hoje se espera de uma operação, né, pós-pandemia em 2022. Né? Então, aqui é um ponto grande de atenção e de uma atuação holística, né, em todos os sentidos que a CertDocs busca apoiar e entregar como benefício, né, como transação digital, com prazo esperado, né, com prazo que a gente possa ter uma previsibilidade em benefício de um lead time, de uma boa formalização, e a gente poder fazer o pagamento da operação ali, a trava da garantia, sem nenhuma pendência de formalização, sem nenhum liability, um risco de operação que a mais daquilo que estava previsto, tá? Ou o custo que isso pode trazer também. Tá? E aí, a gente consegue fazer, e um dos serviços que a CertDocs se esmera é fazer um monitoramento ativo do registro, né, acompanhar junto com os nossos parceiros registradores que aquele título pegue o caminho mais liso e que a gente tenha a menor intercorrência possível na análise do título e que a gente possa sair lá com o registro feito e tal. Isto posto, né, a gente tem uma sequência aqui, né, infelizmente, dentro das operações de crédito, que é a temática aqui, né, tem sempre um que dá ruim, né, então, por mais que o apetite a risco ele não seja tão grande e tal, pode ter um problema de desvio de crédito, né, e a gente pode ter aí uma questão de intimação, um processo de consolidação de propriedade, que na esteira de crédito imobiliário são os processos de recuperação judicial. Tá? Então, essa daqui é a perspectiva da esteira posta do problema, né, e aí eu vou pedir aqui um pouco para o Luiz, nosso especialista aqui, né, Luiz, nos ajudar aqui a ilustrar quais são os tipos de crédito imobiliário, né, que a gente tem hoje usualmente no mercado, né, onde você atua e falar um pouquinho das dores, dos desafios dessa esteira, Luiz, por favor. Legal, obrigado, Christian, obrigado pela introdução. Então, antes de entrar um pouquinho onde a gente está atuando, né, vou dar alguns passos atrás, lá em 2019, quando a gente aí criou a Wimo dentro do grupo WIS, né, olhando muito e com esse anseio de entrar no crédito imobiliário. Né? Então, basicamente, hoje a gente entende e divide o mercado de crédito imobiliário em duas grandes verticais, né, por assim definir. O crédito de livre destinação, né, que é onde a gente vê que ele é o crédito que é onde está o home equity, né, que é o crédito onde você vai lá, dá o seu imóvel como garantia e usa o dinheiro para o que você quiser. E naturalmente, esse crédito a gente vê já andando bem no mercado de capitais e já usufruindo de muita tecnologia, né, e o crédito de uma destinação regulada, que usa funding regulado, que naturalmente é aquele crédito de compra e venda, né? Você vai comprar, seja a sua unidade nova, usada, e vai financiar a aquisição da casa própria, muito dominada aí pelos grandes bancos, né? Em função, naturalmente, de ser uma operação com funding mais regulado e de pouca atuação ainda do mercado de capitais. E aí, diante desse cenário, né, de tipos de crédito, tudo, lá em 2019 a gente foi para o caminho de entrar onde a gente via mais espaço para crescimento no país e onde, naturalmente, a gente via que o mercado de capitais já estava minimamente mais próximo de se adaptar e ter uma solução, uma estrutura financeira competitiva com o setor bancário tradicional. Por isso, a gente iniciou nossa atuação em 2019 no produto de home equity, né, e com um grande desafio, porque quando a gente olhava para dentro da WIS Soluções, a gente tinha outros dois grandes pontos. Né? A gente tinha a nossa empresa do grupo, a WIS Parceiros, com uma capilaridade imensa, uma força de distribuição gigantesca, podendo levar soluções, já levava, né, e podendo levar uma solução nossa de crédito para todas as cidades do país,
E do outro lado a gente tinha temos, né, a nossa empresa especializada em operações, a Wisconsin, que tinha uma inteligência de risco gigantesca, e a gente via um grande potencial nisso, mas com um grande desafio, né? Como a gente conseguir atuar explorando essa capilaridade, tendo em vista que a gente tinha uma inteligência e uma operação muito boa dentro de casa, que conhecia o país inteiro, mas como fazer isso simples e isso chegar em todos os estados, em todas as cidades, com simplicidade, né? Com velocidade e também, naturalmente, com segurança, né? Porque quando a gente olha para imóvel, a gente vai de estado para estado, a gente vê as padronizações que existem, e quando a gente vai de cidade para cidade, de cartório para cartório, vê outros tipos de desafios, né? E inúmeros riscos aí, porque hoje, infelizmente, ainda quando a gente olhava para aquela operação, né, de papel, selo, um risco operacional gigante de eventualmente a gente estar incorrendo em fraudes e N tipos de problemas que a gente sabia que ia enfrentar, né, ao entrar num desafio de levar um crédito simples com garantia de imóvel que de fato atendesse o país todo, né? Então, Christian, é um pouquinho, né, desse resumo da nossa história, do que a gente vê aí de desafios para o mercado imobiliário e as grandes dores que a gente via lá quando a gente quis entrar nesse segmento, né? A gente tinha força de distribuição, a gente tinha uma esteira, uma inteligência ali para poder, enfim, avaliar os imóveis, poder analisar o risco de crédito, tudo, e precisávamos desse encaixe, né, para dar a nossa segurança operacional para conseguir atuar no país todo, conseguindo minimamente tentar uniformizar, né, todas essas discrepâncias que a gente acaba observando, né? Ou seja, a tua operação, né, ela partiu de um pressuposto distribuído, né, meio com uma cara de varejo, né, assim, né, porque tá distribuída, né, e com tickets potencialmente até menores, né, então isso eu acho que acaba potencializando o desafio, né, Luiz, de conseguir fazer isso no tempo do cliente, né, o melhor que a indústria instituída, né, e ainda ter o desafio de não entrar em fraude, né, mitigar esses riscos, não ter o custo, né, porque o ticket é menor, então a questão de eficiência operacional e acurácia financeira é super importante, né, então, pelo que você nos disse aqui, era o cenário mega desafiador aí, né? Exatamente, porque você já vinha com a premissa de querer atuar no país todo, né? A gente via muita gente no mercado, né, entrando e muitas vezes concentrando a sua atuação em grandes centros, em grandes capitais, ou às vezes em alguns estados somente, né? E a gente via que fora bancos, alguém precisava entrar também com esse apetite e usando dessa inteligência toda que a gente tinha aqui dentro do grupo para fazer, de fato, um crédito com garantia de imóvel simples chegar aí na mão de todos os brasileiros, né, vamos dizer assim, independente da cidade onde está o imóvel que o cidadão está ofertando como garantia. É a bancarização na veia mesmo, né? Exatamente. E aí, assim, acho que outro ponto que a gente teve de aprendizado, né, que acho que o Charles vai falar um pouco também, na medida que a gente tem essa operação distribuída em pessoas físicas, né, não só questão de ticket, né, o ambiente, né, locais mais distantes, né, então só uma operação eletrônica dá conta, nem sempre o aparato tecnológico é o mais apropriado, né, então, em tese, né, nem sempre é assim, isso essa lenda está se desmistificando, mas em tese, cada vez mais para as pontas, né, para as bordas do Brasil, você tem infraestrutura de internet mais lenta,
dependendo do ticket, você vai ter um camarada que não tem um Mac, né, não tem um PC, ou tem um PC com um requerimento menor, ou muitas vezes, né, foi o que a gente viu, o camarada tem um smartphone que se você está forçando a barra para chamar de smartphone, né, então a gente viu que também tem essa situação, né, então a distribuição toda traz todos esses desafios, né, e a gente viu que não foi trivial, né, Luiz, é isso, né? Exatamente. Então tá bom, Luiz. Obrigado aqui pela tua explanação, né? Acho que ficou claro, né, para nós aí os principais básicos tipos, né, de crédito imobiliário. Também que a tua operação, né, ela é aquela operação que dá o crédito, né, dá o dinheiro para quem precisa, sem destinação, né? Então ela prescinde de uma questão temporal, né, de o mais rápido possível, porque você compra e vende o imóvel, né? O imóvel, o comprador e o vendedor estão todos ali naquela cadência, naquela sincronia, né? O imóvel não vai sair correndo, a proposta está lá, né? Está todo mundo numa outra dinâmica, né? Mas na hora de pegar um dinheiro numa taxa mais baixa, trocar a taxa do cartão, né? Fazer uma portabilidade aí via home equity, né? Para cobrir uma linha mais barata com uma linha mais cara, uma obrigação temporal, a gente sabe que esse é um cenário bem desafiador, e aí você colocou todos os outros quesitos aí de pitadas de dificuldade, né? Então, legal, a gente vai ver aqui um pouco mais aqui nos próximos blocos como é que foi o aprendizado disso, tá? Obrigado, Luiz. Bom, pessoal, a gente vai aqui agora para o próximo bloco, né? A gente vai falar agora sobre as certidões digitais e os processos de assinatura eletrônica com o Charles e com o Gabriel com o Charles nessa ordem, tá? Então, passando aqui para o próximo bloco, lembrando sempre, né, que no final tem uma surpresa, né, no último bloco, quem ficar aqui com a gente aqui, guerreiro, e gostar do assunto, né, e tá interessado, vai ser premiado aqui, né, vai ser um mimo nosso. E as perguntas e respostas também vão ficar depois do terceiro bloco, né? A gente está finalizando o primeiro e a gente começando o segundo agora, tá? Pessoal, o nosso segundo tema da mesa redonda, a gente vai falar sobre as certidões digitais e os processos das assinaturas, tá? Como a gente viu ali na esteira, né? Se não tiver uma entrada boa, a gente não tiver um insumo que funcione liso, que possa ser distribuído, né? Um pouco na dinâmica, na problemática que o Luiz colocou para a gente, por exemplo, na operação dele, a gente não inicia um processo legal. Por mais que a gente tenha os outros blocos montados, né, a gente ter ali um suporte para assinatura eletrônica digital, ou esperar com que o documento seja formado com os dados bem avaliados, gerado na forma ideal, né, assim, com o emblocamento da assinatura e a sintaxe de arquivo, né, que são questões técnicas, né, e esse negócio não for simples para quem consome, a gente não dá um start legal e o resto da esteira, a partir da assinatura, a partir do registro, ela não tem uma eficiência ou a total eficiência de potencial que a gente consegue explorar numa esteira nato digital, né. Então, certidões em si, né, no Brasil, num país continental, e da forma como foram criadas as nossas bases de dados, né, de forma convencional, é um super desafio, é um problema per si, né. Então, a Docket é parceira aqui da CertDocs, né, a gente já tinha numa esteira nossa aqui um serviço complementar, que é tirar a certidão de cartório, mas não é só pegar a certidão e tal, né, como eu vou pedir aqui para o Gabriel, você é o especialista aqui, conta um pouco como é que é o cenário, né, de desafiador aí, de ser um shopping de certidões, buscar essas certidões aí nesse país continental, quais são as principais dores aí de mercado, né, quais os benefícios diferenciais que a Docket disponibiliza para os clientes, e aqui em benefício da esteira digital aqui da CertDocs, que é a nossa parceria. Por favor. Bacana, Cris. Obrigado aí por ter feito a intro também, né? Como o Luiz mesmo já comentou, né, na hora que eles estavam escalando ali dentro, eu acho que, assim, hoje aqui, fora ser um país continental, é também um país despadronizado, né? Então, grande parte aí do começo dessa esteira, né, esses grupos de certidões, eventualmente eles mudam até de nome, dependendo de onde que você está fazendo essa operação, né? Então,
para a gente formar essa primeira pasta e você ter um player ali dentro que consiga juntar tudo isso, era muito complexo, né? Então, qual que foi a ideia inicial da Docket, né? Como que ela veio aí para atender isso? Hoje a gente tem ali dentro da plataforma, né, uma centralização desse processo. E aí, grande parte da dor também desse mercado, né, é o tempo, né? Fora a falta de conhecimento, despadronização que a gente tem ali dentro, você tem um tempo muito grande, porque muitas vezes o que acontece, né? Não é padrão para um PF comprar e vender imóveis todo mês. Então ele vai fazer isso 1, 2, 3 vezes na vida, né? Ele não conhece muito bem qual que é o processo para ele fazer tudo isso. Então, em geral, ele acaba recebendo um checklist, até ele devolver tudo isso daí lá dentro, demora-se muito tempo, né? E volta muitas vezes errado, porque o que acaba acontecendo? Ele não conhece. Então, a ideia da Docket é justamente, né, centralizar todo esse processo, a gente ter o know-how, né, ali dentro de toda essa documentação, qual é o checklist que você vai utilizar para determinado lugar, o que é a informação necessária ali para você levar para registro, e justamente cai muito naquilo que você estava falando, né, Cris? Que é assim, você ter um processo inicial muito bem azeitado para que você não tenha gargalos ali dentro na ponta, né? E aí, grande parte disso também, né, que a gente acabou mapeando, a despadronização, né, dentro da garantia, né, a maior principal garantia aqui que a gente está falando é a matrícula do imóvel. Né? E dentro desse documento a gente vê que também existe uma despadronização muito grande, assinaturas, matrículas antigas, né? E isso acaba onerando bastante dentro do processo ali dentro da esteira para você conseguir minutar isso, né? Para você conseguir escrever tudo isso. Então a Docket também ela trouxe o quê? Um pouco de inteligência, um pouco de tecnologia para dentro desse processo, onde a gente consegue extrair já os dados, né, do imóvel, que não acaba não onerando, né, todo aquele trabalho, aquele custo operacional que você tem para montar uma minuta, aquelas idas e vindas também para fazer a análise, a gente tem uma inteligência artificial que acaba reduzindo bastante esse processo, né? Então, hoje o documento, assim, quando ele entra dentro da esteira, né, quando vem um pedido para isso ali dentro, a gente já sabe exatamente como é que é a comarca que ele vai pegar, qual que é a melhor pessoa para a gente tratar dentro do órgão, ou muitas vezes a gente já tem uma integração ali dentro com alguns órgãos, né? Isso, lógico, é um processo que está acontecendo no Brasil, né? O Brasil está se digitalizando, acho que ainda vai um tempo, lógico, mas a gente já tem essas integrações para a gente acelerar essa busca de documento, reduzir o lead time e trazer uma experiência muito melhor também para quem está fazendo o crédito, né? Então isso é bom tanto para quem está precisando do crédito, né, vai melhorar a experiência dele, não vai ter que fazer a busca, quanto quem está concedendo, né, que vai ter informação fidedigna, certinha ali dentro, redonda, com um processo muito mais curto, com idas e vindas muito menores ali dentro. Então, parte do que a gente vê muito ali dentro desse começo de esteira de dor e de como que a gente ajuda é justamente ter isso muito mais padronizado dentro do país e muito mais digital, né, onde você vai reduzir bastante o tempo para que você consiga iniciar ali o financiamento. Então, basicamente, né, dando uma bela pincelada aí em N outros pontos que a gente também poderia ajudar, eu acho que o foco principal é a gente tentar padronizar e trazer experiências melhores a um custo menor, a uma celeridade muito maior. Isso é basicamente o processo de digitalização, né? Por isso que as coisas acabam indo para esse caminho. Tá bom? Perfeito, Gabriel. O que a gente tem visto na prática, né, Gabriel, e assim comentando um pouco, né, sobre esse mundão aqui do processo de certidão e da importância dele ali no processo da análise jurídica, avaliação da garantia, né? Primeiro a gente, por conta da despadronização, a gente vê em cada instância que emite os documentos, estadualmente ou até municipalmente, né, porque a gente tem essas quebras, né? A gente tem as instâncias que emitem de forma federal, né, centralizada, tem as instâncias e os órgãos que acabam emitindo essas certidões de forma estadual, e a gente tem aquele cenário que vai ali da municipalidade, né, a gente tem que chegar ali no órgão do IPTU, né, porque o cruzamento das questões de georreferenciamento, plano de ocupação de solo, nas políticas de habitação, elas têm um cruzamento entre o cartório de registro de imóveis da competência registral e da prefeitura, né? E aí,
haja batalha naval para a gente se entender no nome dessas certidões, né? Acho que o primeiro desafio, né? Eu acho que foi isso que a gente viu bastante no benefício de a gente conseguir padronizar em conjunto com vocês essa entrada da esteira, foi a gente conseguir colocar combos padronizados para os nossos clientes de acordo com a esteira e a necessidade deles, né? E a gente diminuir um pouco essa questão do entendimento do que é o quê, né? Então, eu acho que esse é um grande problema que a gente viu na prática, né? Acontecer, né? E a outra questão que você trouxe que eu queria só direcionar fora essa questão de normalizar, né, e a gente trazer os combos, né, para cada esteira, e aí sair muito mais barato pedir tudo junto, né, de forma centralizada e de uma forma assertiva, do que pedir e tentar, eventualmente, né, a gente já viu várias vezes essa melhoria acontecer, pedir de uma forma padronizada, trazer isso para um processo de esteira e usar a estruturação que uma inteligência artificial, a extração dos dados conseguem trazer, as inferências, né, que a IA consegue trazer para a gente, e usar este processo já em benefício da formalização, né? Então, fora a normalização, você está dizendo que a gente consegue ter uma inteligência nesse cenário despadronizado e já ter um primeiro input de validação desses dados, né, de quem passa o que para quem, e se o imóvel pode ser transferido de um para outro, se ele tem gravame. É isso, né, Gabriel, que você trouxe aí, né? Exatamente. Trazendo um pouquinho alguns números, né, aqui, hoje a gente tem mais de 5.500 municípios aí, só cadastrados dentro da nossa base aqui são mais de 20 mil órgãos públicos, e aí a gente tem 200 tipos de documentos aí que podem ser emitidos dentro desses órgãos, né? Então, realmente, como o Cris falou, aí é um jogo de xadrez ali que você tem que usar, né, juntar para você ter essa operação mais fluida. E aí, na base da inteligência artificial, né, bom, tem uma série de certidões que podem aparecer como positivas, negativas dentro de uma análise. Existem também os ônus dentro da matrícula, são mais de 50 tipos ali de gravames que podem aparecer. Tem os padronizados ali que a gente tem, uma alienação, uma hipoteca, que acabam sendo impeditivos maiores, penhora, né, entre outros, que a nossa ferramenta ali, ela acaba pegando, né, esses principais, que são realmente os impeditivos para seguir dentro de um processo, ou qualquer apontamento que aconteça também, para que você já direcione melhor o seu cliente, né? Então, o objetivo é muito isso daí, trazer essa parte aí bem mais fluida e bem mais redonda para seguir com o processo. Show de bola, cara. Ficou muito claro. Putz, e aí já começa a dar pista aqui da sinergia da nossa operação, né? Como é que encaixa aqui o teu processo aqui na nossa esteira e como é que se gera benefício em sequência aqui, né? Em exponencial aqui para o resto da esteira. Muito obrigado. Valeu, Gabriel. Obrigado pela aula, cara. Charlão, a sequência aqui do problema, né? Dado, né, o concedente, o financiador, né, tendo apetite ali para o risco de crédito, né, e os insumos que a inteligência, por exemplo, da Docket traz aqui para a nossa esteira, né, aí a gente começa o resto do desafio, né? Antes a gente, até um pouco tempo atrás, aí uns 2 anos atrás, falar em certificado digital falava em tirar aqui o esqueleto da cadeira, né, pegar aqui o sapato, né, e se dirigir até um agente de registro e levar um monte de documento em papel e fazer um cara crachá e ter aquela alegria, né, de ter que, como se fosse um processo burocrático convencional, né, enfim, né. E aí a gente precisava desse pressuposto para depois ter o resto do desafio, né, que os certificados locais, né, antes ali de a gente poder o benefício do certificado em nuvem, a gente tinha um processo todo atrapalhado, né, todo em desfavor da transformação digital, né. E aí a realidade é outra, né. Então a gente evoluiu normativamente e a Solute também, como expoente aí, né, como autoridade certificadora que puxa a fila aí, no quilate aí, né, de ser a maior autoridade certificadora durante alguns anos já, né, uns bons anos. Conta um pouco para a gente aí, né, como é que é esse desafio de operar distribuído, como é que a Solute se beneficiou dessas novidades aí regulatórias, que dá para a gente fazer isso agora tudo para o celular, né, super rápido, contextualizado. Conta um pouco para a gente, tá? Vamos lá.
Então, fala um pouco para a gente do desafio. Legal, Christian. Obrigado aí pela oportunidade de participação. Realmente era um desafio muito maior quando se tratava aí da aprovação e emissão de certificados para que você conseguisse colocar nesse contexto aqui de transformação digital. Então, de 2020 para trás, como a gente sabe que é muito regulado, né? Tudo dentro aí das atuações definidas pelo ICP Brasil, né? De infraestrutura de chaves públicas, que determina o formato de emissão de certificados, você só poderia emitir se você tivesse ali numa autoridade de registro, diante de um agente de registro, com todas as validações, biometrias coletadas, e aí, a partir daquele momento, assinando os termos, você tinha disponibilidade aí de ter um certificado digital. Com essa evolução, e a Soluto foi pioneira nisso, inclusive, nós entendemos que os modelos de certificados, que até então eram emitidos, né, por um token ou um cartão, ou no próprio drive mesmo do computador, evolução tecnológica mesmo, né, tudo partindo para a nuvem, teria essa possibilidade. Então, até nós que, de certa forma, impulsionamos esse processo para que isso deixasse de acontecer de forma física e passasse a ter aí um certificado até de forma totalmente digital, em nuvem, sem mais nenhum tipo de drive. Isso foi a primeira evolução, na realidade, até antes do formato de emissão, como acontece hoje por videoconferência. Então, com esse tamanho aí, nós falamos, né, do tamanho do Brasil, não só para emissão de certificados, mas para que você consiga emitir certificados no Brasil todo, teria que ter uma capilaridade muito grande. A Soluto enxergou isso também, ela tem parceiros, né, no Brasil todo, então nós somos uma rede que distribui para outras pessoas nós damos para ela a autoridade de emitir um certificado, né, de aprovar um certificado, que são os nossos parceiros ARs aí, e tudo isso fez que inicialmente nós tivéssemos uma capilaridade a nível Brasil, de forma física. Vindo aí a pandemia, tudo fechado, e o processo não poderia parar. Então, o primeiro processo aí de emissão por videoconferência aconteceu ali em meados de março, abril, em abril mesmo, quando estava praticamente tudo fechado, iniciou em março. Foi uma reviravolta, porque tivemos que acionar um processo totalmente por videoconferência, então foi um aprendizado. Passamos por uma curva ali, um pico muito acentuado de fazer emissões até de noite, altas horas da noite, e trazendo tecnologia que facilitasse esse processo. Então foi um processo de aprendizado para que a gente agora consiga emitir um certificado sem ter a pessoa ali na sua frente presencialmente. Então isso foi uma evolução e é o que está acontecendo até hoje. Então hoje a Soluto já tem aí mais de 60% dos seus certificados emitidos por videoconferência justamente por causa dessa validação do ITI, que até então ficou ali por meados da pandemia, depois teve que ser aprovado para realmente ser regulado e liberado para que fosse totalmente aceito. Então foi uma evolução muito importante, o que agora se adequa, porque nós somos parte dessa esteira, né? O certificado digital, hoje ele é parte dessa esteira para que você possa assinar o documento sem a necessidade do reconhecimento de firma no cartório. Então, ele substitui. E com essa capilaridade, eu atendo hoje em qualquer parte do Brasil. Então, nós temos uma integração agora com a base do Detran. Então, você já tendo uma CNH e 100% de aprovação do certificado por videoconferência. Algumas análises são realizadas ainda caso não tenha biometria, mas nós estamos em evolução, partindo aí para o certificado ser cada dia mais 100% em nuvem, emissão 100% videoconferência. E o próximo passo nosso é integrar com a base do TSE também, que é uma base muito maior, para que a gente realmente consiga ter a biometria ali captada via integração e seja uma aprovação muito rápida. E até o processo de aprovação de certificado, ele foi atualizado, né? Antes você tinha uma aprovação com etapas, então você tinha ali um agente de registro, depois você tinha que ter ali um validador, então são 2, 3 pessoas nessa etapa. Cada dia mais as etapas estão sendo menores, porque as informações já estão mais centralizadas e elas podem ser verificadas de uma forma mais fácil. Então, os certificados hoje, por exemplo, no CNH, não precisa mais de ter um aprovador, né? O próprio agente de registro informando ali, colocando os dados, a gente já bate na base ali biométrica e verifica que aquela informação, que aquele cliente lá realmente é ele, que as informações estão corretas, valido e dou autoridade ali para emitir e aprovar aquele certificado. Então, em todas as etapas, a gente tem
contribuído aí tecnologicamente para facilitar essa esteira 100% digital. Eu queria enaltecer duas situações, o Charles, né? Primeira, foi um ponto super importante que você colocou aí na cronologia dos acontecimentos, né? A Solute, ela puxou uma fila de viabilidade financeira que foi muito importante, né, no mercado, né? Para quem não sabe, a emissão de um certificado digital e no modelo de emissão de certificado digital local, para você ter um nível de segurança plena, né, e aceitabilidade, inclusive, nos processos de registro imobiliário, você precisa ter um nível de segurança A3, né, do certificado digital. E aí, muitas autoridades certificadoras, elas amarravam, ficaram durante anos tentando protelar o processo de desamarrar a emissão de certificado com um hardware, né, um token, um cartão criptográfico, até que esse delivery tinha que ser físico, né? Isso virava barreira para a gente poder fazer tudo eletrônico, né? Fazer a videoconferência e fazer a disponibilização do certificado de uma forma 100% remota, né? Sem ter um delivery de algo físico, né? Então, eu fui testemunha ocular da política da Solute de, em benefício do mercado, né? Tentar desamarrar esse processo de algo físico, de um delivery físico, mesmo abrindo mão de margem, né, de algo que era acessório ao processo, né? Então, eu acho que a CertDocs, ela tem uma política em benefício do mercado de ser agnóstico, né, a questões ou a insumos que beneficiam a esteira, né? A nossa vocação é fazer uma boa formalização digital das operações de decreto com garantia e a gente não trava nenhum processo de entrada, né? Se a empresa ou se tem um outro fornecedor que tira certidões de uma forma satisfatória, que não é a Docket, né, ou que usa um outro certificado digital que não é Solute, isso não é um problema, nós somos agnósticos. Mas por esse tipo de postura e pela puxar a fila de inovação tecnológica, traz uma afinidade de negócio, de modelo de negócio muito grande, né, a operação da Solute com a operação da CertDocs, né? Isso é meio que filosófico e cultural das empresas, né? Um pouco também que é o que está no DNA da WIS, está no DNA da Docket, e é por isso que, mesmo sendo agnósticos, nós temos uma parceria fechada com a Solute, né? E a outra questão também que é importante enaltecer é a forma de personalização que a gente consegue por conta desta atuação diferenciada que a Solute se propõe a colocar. Então, a gente consegue, sem abrir mão da segurança jurídica, consegue fazer scripts personalizados do processo de emissão e disponibilização do certificado. Como o próprio Charles falou, o processo de emissão nosso, ele tem um script contextualizado para o processo de assinatura do contrato imobiliário e integrado ao processo de suporte de dúvida de assinatura que a CertDocs presta na esteira, né, para os clientes da esteira, quando usam a assinatura CertDocs. Então, a gente teve estas facilidades, esses benefícios, e fez com que a gente escolhesse a Solute para fazer a oferta para os nossos clientes, né? Então, obrigado aí, Charles, pela explanação. Parabéns aí e vamos que vamos. A gente vai falar um pouco mais sobre esse processo, né, e a personalização e tal, alguns ganhos que a gente acabou tendo como aprendizado. O Luiz vai trazer aqui na sequência no bloco, tá? Então, a gente está aqui, encerrando aqui, né, Bloco 2. Oi? Bloco 2. Encerrando aqui o bloco 2, né? Sempre lembrando aqui, né, que as perguntas elas vão ser aqui na sequência do terceiro bloco, né, que a gente vai iniciar daqui a pouquinho, né? E a nossa surpresa, né? A gente vai ter uma surpresa aí depois das perguntas e respostas, né? Quem ficar com a gente aqui vai ser surpreendido positivamente. Eu acho que vai gostar bastante aí da surpresa que a gente está preparando, tá? Bem, a gente agora está indo para o terceiro bloco, tá, pessoal? Aqui na nossa mesa redonda. Então, a gente acabou falando aqui, né, da importância dos processos de certidão e a avaliação da garantia, os processos de formalização, os desafios, né, de distribuir o certificado digital no contexto da assinatura, né, e fazer com que ele seja um processo simples e não especialista, né? Agora a gente vai falar sobre
como é que esse processo se deflagra, né? Como é que a gente juntou essas peças, né, de montar a nossa esteira, e como é que algumas possibilidades de configurações que a gente pode prover aqui para o mercado, né? Então, com exemplos aqui do aprendizado que a gente teve com o nosso parceiro Luiz, tá? Então, a gente vai começar o tema aqui, a transformação digital dos processos do Home Act, né? E aí, falando de esteira, né? A gente desmistificou, ou pelo menos a gente trouxe aqui os grandes blocos, né, de operacionalização da esteira. A gente não quis explorar aqui o desvio do crédito, né, mas a nossa esteira ela tem uma atinência que vai até o desvio não pagamento, né? No caso aqui com a parceria da UIS, a gente combina inclusive o processo de protesto extrajudicial ali, antes de fazer a intimação da alienação fiduciária, que é junto no cartório, né, que é até o processo de retomada do bem. A carteira da UIS é muito bem administrada, quase não acontece isso, então a gente visita esses processos só de vez em quando, né, Luiz? Então, tá tudo certo. E aí, a gente tem, nessa jornada, né, é óbvio que não é trivial, né, você pegar uma esteira digital e pegar um ente de operação, de uma esteira digital de uma operação de crédito com garantia de imóveis, né? E vai lá, faz um pauzinho, né, de mágico e isso tudo se transforma, né? É óbvio que a gente traz uma série de facilitadores, mas tem que ter uma abordagem, tem que ter uma metodologia e tal. E aí, assim, cada concedente, cada esteira, por mais que a gente olhe os macro, a macro sequência, né, o macro processo, ele se repete historicamente, né, numa esteira matriz, assim, numa espinha dorsal, cada operação tem o seu diferencial, cada operação tem uma visão, né, de processo, de sequência, de diferenciação de mercado, enfim, né, de apetite ao risco, e aí isso traz alguns ajustes, né, para cada caso, né, e a gente também tem N situações de capacidade tecnológica, né? Então, tem entidades concedentes que, independente do volume, sim ou não, tem pouca maturidade tecnológica ou um parque de automação ainda incipiente ou em formação, né? Tem outros casos que a gente pega bastante, né, em que há uma capacitação, né, mas como instituições, principalmente financeiras, né, que já operavam num ambiente convencional em papel pré-pandemia, essa indústria ela tem um legado, né, de tecnologia, né? Então tem uma série de componentes tecnológicos que precisam ser considerados, nem todos eles são integráveis ou passíveis de fazer operações on time, né, de quase que em tempo real, em tempo de execução. Algumas aplicações não tem jeito, elas foram concebidas e só conseguem se conectar a processos batch, né, processos estanque, né, não online, só em janelas de processamento e em fotos de processamento. Então, tem de tudo, né? Então, a visão da CertDocs naqueles blocos, né, na questão da jornada documental, né, e de formalização, que a gente possa apoiar o mercado, os nossos parceiros, seja qual for o nível de automação que ele tenha, e seja qual for a necessidade dele daqueles itens de consumo, né? Como a gente falou, o condão nosso principalmente a partir da boa formalização e de uma integração eficiente e monitorada ativamente com as entidades de registro, né, poder fazer com que diferentes instituições, inclusive operações, né, nem sempre nato financeiras, né, agro, imobiliário, que passam ou não pela operação financeira, se tornarem digitais. Então, esse foi a nossa visão, a nossa visão de valor agregado e a missão nossa de melhoria de mercado, de fornecimento de soluções que agreguem valor. Então, não é trivial, né? Eu queria provocar aqui um pouco o Luiz, né, para trazer aqui um pouco da situação de aprendizado, né, que a gente acabou na parceria também tendo junto com a operação da UIS, né,
No caso da Wiz, né, era uma operação nova, como o Luiz explicou, mas foi uma operação que tinha capacidade, né, tecnológica, já tinha esteiras funcionando lá com workflow, com BPM, tudo integrado para API e tal. Fizemos uma entrada no ar super rápida ali por portal, mas rapidamente a gente conseguiu fazer as integrações, ou seja, né, tem N situações de maturidade em que a gente tenta fazer o melhor processo de entrada e o fornecimento mais adequado possível dos itens nossos de soluções. Luiz, dentro desse cenário, né, e a auto-operação, apesar da automação, ela tem todas aquelas particularidades, né, que dificultam um pouco o processo, né, tornam um pouco mais complexo o processo. Eu te passo aqui a seguinte indagação, aqui a questão, né? Quais foram os principais desafios que vocês conseguiram vencer nessa jornada, né? E dentro assim dessa tua história de transformação digital, que benefícios que você teve aí na operação de Home Equity da digitalização dos processos? Legal, Christian. Então, para tentar trazer alguns pontos, né, do que a gente foi evoluindo. À medida que a gente foi, né, crescendo e distribuindo a nossa solução e o nosso produto de Home Equity aí no país, a gente começou a observar dentro da esteira que a gente tinha basicamente 2 grandes pontos, né, que atrasavam, enfim, demoravam e esticavam bastante o tempo aí entre o cliente desejar o crédito, que seria procurar a gente, até de entrar na conta do cliente, que é o que interessa, né? Quem procura crédito, de fato, ele quer o quanto antes que o crédito entre na conta dele. E aí, quando a gente fala desses 2 pontos, né, um deles, muito ligado aí, né, como o Gabriel falou, da Docket, é aquele ponto de, poxa, como ajudar ao cliente obter certidões e aquela documentação para satisfazer as diligências e alinhar o processo ao perfil e o nível de risco que a gente estava com o apetite a correr, né? E o segundo ponto, que foi o grande desafio, é como surfar, né, principalmente aí no início da pandemia, que infelizmente foi um momento muito ruim, né, para a nossa história como um todo, mas que, do lado positivo, acelerou muitas questões aí para digitalização, né, como até o Charles falou, né, um pouco, como aquela perna entre o tempo o papel do contrato eu emiti aqui e ele, de fato, está concluído e registrado, né, com o gravame da alienação fiduciária, está concluído junto ao registro de imóveis lá na ponta, como a gente reduzir isso, né? Então, essa segunda perna, esse segundo ponto, a gente viu dentro da pandemia, né, vinha a legislação trazendo a regulamentação do documento na ato digital, né, que ajudou muito, mas a gente viu um segundo ponto que era um ponto de dor, porque que adianta você ter regulamentado o documento digital, quando você chegava na ponta do nosso cliente, o tomador que precisava do crédito, e ele sequer sabia o que era um eCPF e toda a dificuldade que tem, até como o Christian também falou no início, né? Antes da pandemia, a gente tem aí 1 milhão de eCPFs emitidos num ano, que não representa nem 1% da nossa população, e a gente vê esse crescimento muito grande, né? Então, a gente conseguir, em uma experiência única, trazer a facilidade para o cliente obter as documentações, né? Falando lá daquela primeira dor, né? Que o Gabriel da Docket falou muito. E no segundo ponto, nessa mesma experiência, a gente conseguir fornecer para o cliente o certificado digital para que a gente traga toda a jornada digital para o cliente, diminuiu muito, né? Diminuiu muito esse tempo que o cliente ficava aguardando o dinheiro entrar na conta dele, né? E para o cliente que precisa do crédito, ele não quer saber aonde
aonde está parado, ou está no cartório, ou é você que demorou para trazer certidão. Não. O que interessa é que eu quero um crédito na minha conta o quanto antes, um projeto que muitas vezes eu já firmei, né? Então, quando a gente conseguiu unir, né, muito em parceria, né, aí, Christian, com a CertDocs, toda essa experiência, né, tapando esses gargalos que dificultavam ter toda a jornada digital, a verdade é que a gente conseguiu reduzir pela metade o tempo que o cliente ficava esperando receber, né, esperando receber o crédito que a gente já tinha até mesmo formalizado com ele. Então, essa experiência digital, né, ela trouxe essa velocidade, né, que é o que eu falei lá no início, era uma premissa da nossa estratégia, do nosso produto, né, acelerar a esteira, e ela trouxe essa facilidade na experiência do cliente, né, trouxe uma experiência mais unificada e mais rápida para o cliente, principalmente quando a gente fala de um player como o nosso e como muitos outros que surgiram nos últimos anos, que operam com um modelo centralizado, né, de emissão e formalização. Né? Diferente quando eu olho para grandes bancos, né, vou pegar o exemplo do principal banco que atua no crédito imobiliário no país, da Caixa, ou assim como você pegar Santander, Bradesco, Banco do Brasil, que tem atuações robustas no crédito imobiliário, você tem uma formalização, de certa forma, um pouco descentralizada, porque você consegue formalizar o crédito físico lá na agência. Né? É ruim, porque aí você formaliza lá, você tem que ir depois no cartório e tudo, mas para a gente, muitos players que formalizam de forma centralizada, era um desafio ainda maior, porque aí você tem tramitação de documentos, você manda documento para o cliente assinar, mandava, né? Documento para o cliente assinar por correio, para o cliente ir no tabelionato, reconhecer, manda de volta, aí depois vai para o cartório. Né? Era uma ida e vinda e um processo de trânsito de documento imenso, né? Que a gente, com essa estruturação e com essa digitalização, a gente conseguiu trazer mais velocidade, melhor experiência e, naturalmente, isso alavancou os nossos negócios também, né? Por uma questão óbvia que a gente também estava querendo cada vez mais facilitar o acesso ao crédito. Né? Então, essa vivência e migração para o mundo digital, né, ela nos ajudou demais, ao que pese a gente enxerga ainda, Christian, né, e até tentando trazer um início de uma resposta aí de uma pergunta que a gente viu no chat, que ela foi acelerada pela pandemia, mas ela recém começou. Né? A gente ainda está distante, de fato, da gente conseguir dizer, não, temos um processo de digitalização super simples, como é você comprar uma ação de uma empresa na B3. Né? A gente está muito distante desse ponto. Acho que temos muito a percorrer ainda a chegar. Né? A gente vê que evoluiu muito o ponto de digitalização do fluxo. Né? A gente conseguiu digitalizar esse fluxo de todo mundo conseguir formalizar hoje a operação sem sair de casa e aquele documento ir até o cartório sem ninguém precisar fazer nenhum movimento físico, né? Mas a conclusão e a análise do documento, o encaixe e o registro é a ponta que a gente vai precisar evoluir ainda para que, de fato, né, a gente tenha essa jornada simplificada. Né? Até antes estava conversando um pouco com o Christian, né? A gente precisa agora que cada imóvel tenha um token, né? Que cada imóvel tenha o seu código estruturado, cada matrícula, né? Para trazer uma referência mais prática, tenha o seu código estruturado, para que à medida que eu, como instituição financeira, como credor, ao formalizar o contrato com alguém, a chave do meu contrato simplesmente ela tente bater com a chave que está lá no registro de imóveis do imóvel, se encaixou, registrou, em 1 hora está registrado e com uma segurança operacional tremenda. Né? Porque hoje a gente digitalizou todo esse processo, mas na ponta ainda, né, lá no cartório
de imóveis lá que quando vai registrar, ainda a gente vai esperar 15, 20 dias, alguns menos, alguns mais, né, para, de fato, concluir o registro, e aí é o tempo que, infelizmente, o cliente fica aguardando dinheiro. Né? Então, respondendo até um pouquinho da pergunta, né, tentando concluir o raciocínio, a pandemia acelerou, né, ao nosso ver, esse processo de digitalização do fluxo, né? Mas temos desafios e muita coisa que pode acelerar ainda mais para que, de fato, essa operação seja automatizada, né? E, de fato, você possa chegar num momento onde eu consiga dizer para o cliente, não, se segunda-feira você vir aqui e quiser o seu crédito, na quarta-feira eu consigo colocar o crédito na sua conta, né? Ou até em menos tempo, como já existem inúmeras soluções de crédito no nosso país hoje, né? Se você pegar um crédito consignado privado, um crédito consignado público, né, que não passa por garantia, ou até mesmo o crédito veicular, que tem a garantia do imóvel, você já conseguiu chegar num nível onde o tempo entre você desejar e o crédito poder estar na sua conta é inferior a 2 dias, né? Então, nós precisamos agora começar a vencer as próximas etapas, né, dessa digitalização. Vamos trazer esse SLA para a hora, né, Luiz? É isso aí, né? Esse é o objetivo. Né? Porque quem precisa de crédito não tem tempo, né? Se você tem um projeto que você vai fazer e você resolveu alienar a sua casa, você tomou a decisão hoje. Aí imagina se você pensar assim, não, beleza, eu tomei a decisão hoje, mas eu vou esperar 15 dias de esteira na instituição, mais 20, 25 no cartório para receber o dinheiro. Né? É um dos pontos que infelizmente, ainda seguram, né, principalmente o crescimento do crédito de livre destinação, né, que é o home equity, que é onde a gente vê que a estrutura de funding, de financeira e o mercado de capitais tem um apetite enorme para estar acelerando e, vamos dizer assim, correndo esse tipo de risco. Né? Fantástico, Luiz. Trazendo aqui, né, você trouxe um dado, né, que é fantástico mesmo, não tem outra palavra, diminuir o prazo para metade, né, é muito representativo, né, e a gente, antes de entrar na questão da provocação das questões das melhorias, né, inovações tecnológicas, que a gente espera, né, e que a gente vai tentar catalisar em conjunto, né, fora a redução de prazo, eu lembro que enaltecer aqui uma questão que a gente mediu também, que você trouxe, que foi subsidiária, mas é super importante, zerar a fraude, né? Então, a tua operação, ela é toda distribuída, você opera por originadores, né, ou correspondentes bancários que nem sempre estão dentro internos, né, ou sempre diretamente ligados a uma política, uma gestão direta do teu time, né? E geralmente esse tipo de relacionamento ele exige uma salvaguarda maior, né? Uma minúcia maior no exame da documentação, no trâmite das informações, porque está passando por uma série de nós que nem sempre são visíveis, né? Então, só para enaltecer, a gente acabou tendo esse efeito lá também, né, Luiz? Exatamente. Porque a partir do ponto, né, que a gente olhava o processo físico, hoje ele totalmente descentralizado, em inúmeros tabelionatos de notas, a perna do reconhecimento, em inúmeros cartórios de imóveis, a perna de registro, infelizmente a gente vê que você daqui um pouco pegar modelinho de selo, copiar selo para depois você autenticar com QR Code, são coisas que, infelizmente, quem está na ponta de não colaborar com o crescimento ético do negócio e está buscando a fraude, a tramitação física facilitava muito a fraude, né? Então, o fato, ou ao menos a tentativa, né? E o fato de a gente conseguir digitalizar torna essa segurança muito mais robusta, né? Por quê? Porque eu não tenho mais ninguém lá na ponta atuando
no registro da garantia ou no reconhecimento da autenticidade daquela assinatura. Está tudo centralizado aqui com um certificado digital emitido dentro da esteira e com uma perna de contato com o cartório de registro de imóveis para registro da garantia, da alienação fiduciária, toda essa comunicação sendo feita dentro de casa sem interação humana ou de terceiros que, infelizmente, às vezes têm interesses escusos ao bom andamento do negócio. Gera um ambiente, né? Não obstante qualquer outro controle, gera um ambiente que possa ser vulnerável a esse tipo de situação. Né? Mas, exato. Beleza, eu acho que ficou bem claro. A gente está finalizando aqui agora o nosso terceiro bloco, tá, pessoal? Então, Luiz, fantástica a tua declaração. Super obrigado aí por dividir aqui com a gente, né, a experiência, os ganhos e tal. A gente vai aqui agora para falar, né, fazer aqui a rodada de perguntas e respostas, né, e lembrando que na sequência, né, a gente vai ter o desvendo aqui das novidades, né, então eu vou fazer aqui uma seleção aqui para fazer as perguntas, né, eu vou mandar a primeira pergunta aqui, vai pro Gabriel, da Docket, né, ela foi feita pela Laís Prado, né? E a pergunta da Laís, Gabriel, qual que é o primeiro passo para ter uma esteira lisa e totalmente digital, né? Como a gente sempre conversa, se não arrumar esse processo na entrada, né, meu amigo, na certidão, não tem como consertar de uma forma satisfatória na sequência, né? Fala um pouquinho para a gente. Perfeito, Cris. Eu acho que vem muito aí de linha com o que a gente vem debatendo, né, sobre essa parte aí de padronização, sobre o know-how, né? Então, basicamente, todo o checklist ali que você tem de documentação, você tem que entender o que cada um deles é ali para cada município, né, para cada comarca, isso dividido em determinadas instâncias, né? Hoje, para o crédito imobiliário em geral, você já tem alguns pacotes mais padrões que a maioria dos bancos ou algumas fintechs aí tem utilizado justamente para o Home Equity também, né? Então, o que a gente basicamente faz, né? Qual que é o desejo? O que você gostaria de auditar ali dentro? Como o Luiz comentou, né? Ter esse processo fluido. A gente traduz isso para como é que está dentro dos órgãos, né? A gente sabe exatamente quais são os documentos necessários e como que eles são nomeados para cada comarca e para cada órgão. Colocando isso daqui para dentro também, né, dentro da nossa plataforma, a gente já faz todo esse push de informações, né, a gente já faz toda essa coleta de documentação, então você já tem todo o checklist padronizado, fechadinho numa pasta, para isso já cair dentro de uma esteira de análise. E dentro dessa esteira de análise, a gente também já puxa ali aquela parte do que é positivo ou negativo, né, os possíveis impedimentos que você tem. Então, tentando responder um pouquinho aí a pergunta, né, de forma mais objetiva, você saber exatamente os pontos que você quer mitigar. A gente ajuda também com os pontos de dor, os pontos que podem virar waivers ali no meio do processo, né, lá na frente. A gente já tem isso daí um pouquinho mapeado. A gente traduz isso daí, então você vai ter informação muito mais redonda para você passar isso lá para frente. E você vai ter já a parte de formalização com todos os apontamentos que um órgão pode ter, né? E o Cris bem sabe aí que dentro do processo ali de registro que eles fazem, eventualmente se o começo da esteira já vem embolado, ele que tem que desenrolar. Então acho que essa entrada inicial ajuda bastante, né? Ter as certidões corretas, os nomes corretos, o que você está avaliando e ter já esse processo todo automatizado, né? Integrado na medida do possível que a gente tem ali junto com os órgãos. Então, se eu fosse dar uma dica aí do que a gente conseguiria para deixar isso mais fluido, tentar encapsular isso e colocar isso dentro de uma esteira, né? E aí a gente já tem mais ou menos as ferramentas aqui dentro para a gente conseguir fazer isso nível nacional. Perfeito. Maravilha. Muito obrigado, viu, Gabriel? Acho que ficou bem claro. A gente vai dar sequência aqui, né? Mais uma pergunta. A pergunta é aquela pergunta difícil que eu falei que eu não ia responder, Charlão, tá? Vou mandar para você, tá? Charles, a pergunta é da Érica Farinazzo. Obrigado, viu, Érica? Eu tô brincando aqui, tá? O Charles, ele estava esperando essa pergunta. Charles, pode me dizer qual a visão do judiciário
quanto ao eventual repúdio de um contrato assinado por certificado digital ICP Brasil? Legal. Na realidade, a gente fala que facilita, mas também a gente não deixa isso tão facilitado para que isso possa acontecer. Quando você tem a emissão de um certificado digital, você tem ali assinando um termo de responsabilidade, de uso e consentimento. Então, a partir do momento que você informa que não foi da sua autoria aquela assinatura com certificado digital, o ônus da prova ele vira contra você. Então, ele tem um não repúdio. Isso seria o não repúdio. Você, a partir do momento que você assumiu a responsabilidade de ter um documento que você pode assinar de forma eletrônica e você compartilhou isso com outra pessoa, e caso isso aconteça, né, que você informe aí esse repúdio, você tem que provar que você realmente não assinou. A vantagem disso é que tudo isso fica traqueado. Existem todos os logs, todas as informações, desde a emissão pela videoconferência, e aí um dos fatores da facilidade da vídeo é ter realmente tudo isso gravado, você pode realmente ter essa informação. E o que é muito difícil, o nível de fraude hoje, no formato, na cadeia ICP aí, é muito baixa, é baixíssimo. Então, realmente, caso isso venha acontecer, o repúdio, o ônus da prova volta contra quem realmente assinou, e ele vai ter que provar que ele não foi autor daquela assinatura. Então, é muito importante você ter aí toda essa, seu guardião realmente do seu certificado, para que em nenhum momento alguém possa utilizar ele de forma indevida. Porque nós falamos aqui, né? Você pode transferir um carro, comprar um imóvel, fazer qualquer processo com essa assinatura. E a videoconferência escalou, facilitou isso. Hoje, esse número de certificados, vamos bater mais de 8 milhões esse ano aí, já falamos isso aqui com vocês. E é justamente, não é que a facilidade, ela está cada dia mais deixando isso de uma forma mais segura. E o certificado em nuvem, ele tem até um maior tempo de validade aí do que o próprio com token. Então, enfim, você tem a segurança, mas você tem que cuidar muito bem desse processo para que ele não caia em mãos erradas. Perfeito. E, Charlão, né, a gente tem que lembrar da questão jurídica, né? O certificado digital, ele é equiparado com a questão do não repúdio, né? Pela própria Sim. MP 2200 ali, e por todo o normativo com a lei que regulamentou, né, e alterou, você não pode repudiar, né, a assinatura por um certificado digital, ele tem o mesmo efeito de presunção de veracidade de uma firma reconhecida por autenticidade em cartório, né? E aí é o benefício e o trade-off do uso da facilidade, né? Já que você consegue vender ali na tua casa de forma remota, você não vai deixar a tua chave exposta ali no chaveiro da entrada da tua casa para qualquer um mexer, ou na tua mochila ali em cima da mesa, né? Então, existem as questões do ônus, né, que vem no benefício de todos os bônus que a gente tem quanto a essa questão, né? Lembrando sempre que a questão jurídica não é binária, né? Então não tem valor jurídico ou não, né? Tudo tem que ter uma questão de argumentação. Então, se você fizer o processo tecnicamente sem fragilidade, né? Que é a questão que a gente preza aqui, e poder expor os pontos de autenticação, os pontos de log, e juridicamente se apoiar em outros aspectos da contratação, o risco praticamente inexiste, né, de um não repúdio e simplesmente inverter o ônus da prova e você ficar ali com a história para você contar e ter que provar que o cliente não era ele mesmo, né? A tecnologia, a lei, o conjunto está aí justamente para, dentro de uma questão de uso de boa-fé, né, com responsabilidade, trazer essa possibilidade para a gente facilitar a nossa vida. Bem, eu vou trazer aqui uma última pergunta, tá, pessoal? Eu vou trazer aqui para mim, a Isabela Pedrotti foi a autora aqui da pergunta, né? A pergunta aqui é: os contratos digitais são registrados nos cartórios dos municípios. Quais os custos são cobrados pelo Estado para os registros? Pergunta, né? Com os benefícios aos cartórios, as taxas de registros são menores, né? É assim, Isabela, vamos lá, vamos esquartejar aqui a tua assertiva, a tua pergunta, tá? Hoje, os contratos digitais, na vigência da medida provisória 1085 de 2021, tá em vigor ainda, além de o cartório ser obrigado a receber, parece, né, um pleonasmo, né, algo meio que soando até absurdo, além de ele ser obrigado a receber e processar, ele não pode se recusar. Então, já antes da MP que está valendo, ele já era obrigado a processar. Então, esse é o primeiro ponto.
Então, quanto a contrato nato digital no cartório e assinatura digital bem feita, zero problema. Os cartórios, no caso do imobiliário, né, eles têm uma competência registral ligada à circunscrição onde o imóvel está localizado, né? Então, tem uma atinência à cidade, né? A cidade é a divisão administrativa do Poder Executivo e o Poder Judiciário tem uma outra divisão que é a comarca, né? Então, muitas vezes, cidade e comarca são as mesmas coisas. Então, sim, o contrato é registrado no cartório da cidade / comarca, onde ele está situado, de competência registral, né? E a outra equalização aqui da tua pergunta é, apesar dessa questão local e estar no município, a distrito ao município e a comarca, o cartório ele não é administrado pelo município, né? A gente tem um modelo do judiciário, um modelo federativo, onde a gente tem os 27 estados, cada judiciário de cada estado é autônomo em relação à fiscalização e à organização judiciária, isso inclui o extrajudicial, que são os cartórios de registro, né? Se enquadram os tabelionatos dos cartórios de registro. Então, ele é uma gestão estadual, né? Então, todo o ingresso de emolumentos, né, que são chamados tecnicamente o valor que o registrador cobra da parte, né, que é o que você está falando aqui de taxa, né? Ele, parte dele remunera o custo e o lucro do registrador, e parte dele ingressa diretamente para o erário, né, na conta de dinheiro do Estado, né, estadual, da Justiça Estadual. Tá? Então, este fluxo, né, cada Estado ainda tem uma norma estadual para cobrar esses custos, então os custos eles não são padronizados, né, às vezes até o tipo de registro, o tipo de ato não tem uma certa padronização, e aí esta taxa ela não é revertida para dar desconto tal, parte dela já é automaticamente repassada para o Estado, né? E parte dela remunera o custo de operação ali do cartório e tal. Então, a reversão, né, na prática, no benefício e nas melhorias que o oficial do cartório ali, né, ele pratica ali individualmente ali na unidade extrajudicial dele. Tá? Então, desta forma que se operacionaliza, os cartórios, né, diga-se de passagem, eles estão super correndo para fazer a lição de casa e o papel deles. Existe aí todo um movimento de padronização dos itens de atos registrais, né, e notariais e tal, para a gente ter uma mesma cesta de serviços, né, padronizadas nacionalmente, e vai caminhar rápido, né, até para ter uma competitividade, a gente cada vez chegar próximo daquilo que o Luiz falou, que é o ideal, né, de a gente fazer uma transação dentro do dia automática, né, caminha-se rápido para que esse processo tenha uma equalização dos valores cobrados, né, para que ele tenha uma padronização. Tá? Então, essa resposta, tá, e espero, Isabela, ter trazido um pouco aí as questões que você colocou, tá? Então, pessoal, infelizmente aqui, o papo tá bom pra caramba, a gente tá vendo aqui que tá chovendo pergunta, tá quente aqui, se a gente pudesse emendar num happy hour aqui, numa aguinha, num suquinho, numa cervejinha, o negócio ia longe, né? E a gente agradece muito o interesse de vocês, né, e os palestrantes aqui, tá? Então, agora, eu fiquei guardando aqui, né, só antes de passar aqui para a surpresa, né, para a novidade, todas as perguntas que foram feitas aqui, pessoal, a gente vai responder elas e a gente vai colocar nos stories lá no Instagram, tá? Então, fiquem tranquilos, a gente vai repassar aqui para os nossos palestrantes e vai passar para vocês, não vai ficar pergunta sem resposta, tá? E lembrando também que a gente vai deixar o nosso webinar disponível no nosso canal no YouTube, né? Então, quem quiser depois repassar, compartilhar, assistir de novo, vai estar lá, pode gastar o like lá com a gente lá no nosso YouTube, que a gente vai ficar feliz, tá, pessoal? Sigam-nos também nas nossas redes sociais, tal, e vamos lá. Bom, pessoal, a gente falou um monte de coisa legal aqui, né? Assim, dividimos a nossa experiência com vocês, né? A gente agradece de novo aqui os nossos palestrantes parceiros e a gente quer dividir isso com vocês, né? Então, a surpresa aqui é um e-book que a gente preparou, né? Um paper dizendo quais são os passos, né? Dizendo um pouco aqui os segredos, né? De como a gente sair da inércia
e montar uma esteira digital, né, de formalização digital de operações de crédito com garantia imobiliária, né? Então, a gente está com esse e-book pronto. Esse e-book, ele foi uma compilação, né, da experiência que a gente tem, ele foi montado, originado pelo meu sócio, né, pelo CEO, que é o Carlos Augusto Oliveira, né, para quem não conhece o Carlos é um dos expoentes aqui no sistema financeiro nacional, né, ele tem uma atuação destacada aí nos últimos 15, 20 anos aí do sistema financeiro, inaugurando macro tendências e tal, é uma pessoa super requisitada, é um dos caras que está mais a par aqui das evoluções que a gente está tendo no sistema financeiro, pagamento instantâneo, Open Banking, Open Finance, e agora, né, a gente está junto aqui na cruzada, tentando tornar essa questão das operações de crédito com garantias mais amena, né, mais acessível, mais rápida, com menos custo e tal. Então, o Carlão produziu um super documento, né, que traz aqui um contexto de mercado, né, traz aqui todas as dicas para vocês darem os primeiros passos, né, usufruam, né, a gente fica super feliz de poder dividir isso com vocês. Também tem aqui o dedo e o suor aqui dos nossos parceiros palestrantes, né, então vocês vão poder baixar esse paper no nosso site, tá? Então vocês podem acessar lá o www.certdocs.com.br e fazer o download do nosso paper, tá? Do e-book, e ele é o passo a passo para melhorar a formalização da esteira de crédito de um registro de imóvel, tá? Então, pessoal, chegamos ao fim aqui, né, da nossa jornada. É o primeiro, né? A gente vai tentar sempre melhorar o formato. A gente super agradece aqui quem prestigiou a gente até o final, tá? A gente convida aqui vocês todos, pegando carona aqui no Prestígio, a seguirem a gente aqui nas redes sociais. A gente está divulgando bastante conteúdo e vai continuar a divulgar e dividir esse conteúdo com vocês, tá? LinkedIn, Instagram, Facebook, tá? De novo, o nosso vídeo está lá no nosso canal do YouTube. Queria muito também aqui, individualmente aqui, Luiz, né? Muito obrigado pela tua presença, pelo teu tempo, pela parceria, por puxar a gente aqui nas inovações, cara. Muito obrigado. Dá a sua palavra aqui para a gente, por favor. Não, a gente que agradece, é uma satisfação sempre estar compartilhando aí, né, a nossa experiência, e a gente é muito grato aí a todo o time da CertDocs que nos ajudou muito a evoluir, digitalizar, né, algumas pernas do nosso processo que a gente ainda precisava, né? Eu acho que, como eu falei antes, a gente está no início de uma digitalização, né? Temos inúmeros desafios ainda, né? Temos inúmeras pernas nesse processo que a digitalização dele vai ajudar a gente ter mais fluidez, né? Tanto no pedaço de formalização no início, como depois toda a intimação e consolidação, eventualmente nos casos que isso é necessário ocorrer, né? E precisamos também, né, uma bandeira aqui que eu puxo muito, evoluir com toda essa digitalização na portabilidade também, né, para que o devedor tenha também o mesmo poder, né, que hoje o credor tem, né, desde 2004, com o advento do instrumento da CCI, né, o credor tem a capacidade de estar transferindo o direito creditório sem anuência do devedor e sem custo de registro, né? A gente precisa, em algum momento, que isso também passe para as mãos do devedor, para que ele também consiga estar transitando o crédito dele na melhor opção dele e que ele também consiga estar surfando as melhores opções. Aí a gente precisa evoluir também nisso para que, de fato, tanto o mercado de crédito imobiliário de destinação cravada, né, que usa funds regulados, possa evoluir, crescer, destravar desses 10% de PIB, quanto o mercado de home equity, que tem crescido, mas muito aquém ainda quando a gente olha pares de nível de países, né, de nível de desenvolvimento similar, a gente vê que precisa ainda evoluir muito, né? Então, acho que precisamos seguir nos desafiando aí, né, todos,
incomodando as autoridades, todo mundo, para que a gente, de fato, garanta fluidez e simplicidade para soluções de crédito que envolvam o imóvel das pessoas, né? Excelente, cara. Assim, muito obrigado de novo e o nosso agradecimento se estende a toda a tua equipe lá, né? A gente tem um relacionamento muito legal com o teu time. Parabéns aí pelo quilate da tua operação e do teu time. Muito obrigado, amigo. Gabriel, meu amigo, de novo, muito obrigado pela parceria aí. Dá seu salve, em nome aqui da CertDocs, né? E de todos os nossos convidados aqui, agradecer todo o time da Docket também. Por favor, dá o seu salve aí. Obrigado, parceiro. Bom, Cris, eu que agradeço, cara, e queria te parabenizar também. Eu acho que são fóruns super relevantes, né, por ter puxado aí. Eu acho que é uma movimentação ótima para todo mundo, né, para quem consome todos os produtos, para quem quer fomentar aí a evolução da categoria, né. Então, parabéns por ter puxado aí. Queria agradecer o convite também. Super honra aí ter participado com todo mundo, né? O Luiz, aí o pessoal também. Então, pra gente aqui é uma honra, tá bom? Obrigadão. Show, cara. A gente se inspira muito em vocês também. Vamos lá. Obrigado, cara. Charlão, obrigado pela parceria, meu amigo. Vamos lá, dá seu salve aí. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Christian. Acho que é importante o quanto essas partes aí, quando se unem realmente para poder entregar toda essa estrutura e melhorar essa jornada. Contem com a gente. Foi um prazer participar e contem comigo para as próximas aí também. Excelente, muito obrigado. Bom, agradecer todo o time da CertDocs aqui, nosso time de marketing, né, nossa assessoria de marketing, o time que fez todo o conteúdo aqui, né, se cotizou. Agradecer o público aqui, né, se tiver cliente, obrigado pelo prestígio. A gente espera contar com a presença de vocês para os próximos webinars aí, tá? Muito obrigado, fiquem bem, se cuidem. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.